Boa noite a todos, a todas e a todos nesse dia tão especial. Agora nós vamos para um momento sagrado, vamos assim dizer. Para quem é católico, hoje é o dia de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria, né? E nós vamos estar conversando agora com um padre incrível e maravilhoso. Vamos falar de amor, de respeito, pra gente comemorar esse Dia Internacional da Drag Queen. Ele já está aqui neste momento e é com muito prazer que eu quero começar essa live lendo um texto que eu postei hoje, um vídeo no meu Facebook e no meu Instagram. E o padre da minha paróquia, ele comentou justamente assim dessa forma, que eu falo sobre a arte da transformação drag. Drag queen, sim, ser drag queen, eis a questão fundamental e essencial. Encontrar a essência e dar-se conta dela não é muito fácil na trajetória da alma ou do espírito em sua navegação planetária. Contudo, é possível. É um desafio, é uma conquista constante, requer de nós, seres humanos, uma percepção profunda de nós mesmos. Solicita-nos cotidianamente que saibamos encontrar e reencontrar o arquétipo da síntese. Dentre tantas realidades que intui o arquétipo da síntese, quero apenas nomear duas dessas realidades. Não só assumir a galinha que somos, mas também assumir a águia que somos. Bom, não só comprometer-se com a águia, mas também assumir a galinha que somos. Bem, estamos diante da unificação dos opostos. Então, ser drag queen é saber com imensa sabedoria, ousadia e profunda coragem, vontade, unificar as energias que compõem nosso humano ser, para além de todas as discussões em torno do assunto. Drag queen é, antes de tudo, uma questão fundamental de ser. É se de fato estamos com razão ou a caminho da verdade, e creio profundamente que esse seja o caminho e, portanto, por ser drag queen, uma questão de ser. Então, ser drag queen é uma questão profundamente divina. Que beleza! É divino ser drag queen. Em tudo em nossa humana existência é possível captar o essencial e garimpar o equilíbrio, promovendo a paz interior e a harmonia com o universo. Um abraço fraterno e forte do menor dos irmãos. Estás no caminho. Parabéns. Padre Manuel Olavo. Então agora o nosso convidado mais que especial, vou mandar o convite. Vamos lá, Padre Miguel. Lembro da minha escola de samba maravilhosa, Mocidade Independente de Padre Miguel, eu lembro dele. E todo mundo aqui presente, Wagner Rossoni de Porto Alegre, obrigada pela homenagem linda de hoje. André Palmas, meu irmão, meu... Oh, gente, Santa Terezinha, a sua bênção. Padre, a sua bênção. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, viu? Desde já o carinho e o convite. Olha, a gente tá quase, você tá de rosas, né? Eu estou de rosas. De Gente, rosas. coisa linda. Primeiro vamos dar uma boa noite para todos que ficaram aqui te esperando para essa bênção final, para a gente finalizar esse dia de Nossa Senhora do Carmo e o Dia Internacional das Drag Queens. Então, boa noite e a sua bênção a todos que estão nos assistindo. Então, boa noite a todos, vocês que nos estão acompanhando hoje nessa live abençoada. Tenho me sentido assim muito feliz por este convite e quero agradecer o carinho desde já de todos que estão entrando e vão participar conosco nesse momento de fé, de partilha e também de bênção e de oração. Vamos começar falando de amor, que é o que o mundo precisa, que o ser humano precisa para a gente se transformar como pessoa e para a gente contagiar o outro de amor, né? O senhor tem um canal no YouTube que se chama O Amor. Serei o amor, com o Padre Miguel Romano. Gente, por favor, sigam o Padre Miguel Romano, _ oficial, esse ser humano incrível e fantástico. Falando de amor, o que significa amor para você? O amor significa a mola da vida, a propulsão. Sem o amor a gente não caminha, sem o amor a gente morre, sem o amor a gente não tem esperança, sem o amor a gente não tem rumo, sem amor a gente não tem respeito, sem amor a gente não tem força
para viver, né? O amor é a base de tudo na nossa vida. Seja qualquer amor, seja o amor cristão, seja o amor dos pais com os filhos, seja um amor de um casal, seja um amor de uma vivência de fé, de uma vivência de uma interior, seja qualquer tipo de amor, né? E o amor ideal é aquele amor de Cristo que nos amou sem fazer distinção de pessoas, mas abraçar ainda mais a todos e a todas aqueles que precisavam deste amor, né? E a partir de Cristo é que vivemos, nos movemos e nos tornamos amor. Nossa, que profundo! Falando de amor, as pessoas têm mania de diferenciar o amor, né? O amor é de uma forma, o amor é de outra forma. Algumas pessoas merecem o amor, outras merecem compaixão, porque precisam se transformar para merecer o amor. Qual a sua visão disso? O amor é uma coisa só? Se Deus é amor, esse amor contagia a todos e abraça a todos. O amor é uma coisa só? O amor tem essa diferença como muitos seres humanos gostam de colocar no dia a dia? O amor, para mim, creio que também o amor de Deus em Jesus Cristo não é um amor seletivo, né? Eu vejo muito amor seletivo, né? Para algumas pessoas, para alguns grupos, e vejo não um amor, né? Mas como eu vou dizer assim, uma indiferença para com os outros grupos. Ou seja, existe um amor seletivo que não é um amor, né? É uma indiferença, é tudo menos amor, é uma conveniência, é uma relação de troca, que não é uma relação de fidelidade, uma relação amorosa, de poder encontrar-se com o outro, porque amar é amar também as imperfeições dos outros, né? Amar também é acolher as imperfeições dos outros, né? Amar é estar tanto na alegria, na tristeza, né? Na fartura. É como se fosse um casamento. O amor, em geral, é como se fosse um casamento. A amizade também pode ser um laço muito profundo, né? Muito espiritual também, como se fosse um casamento, um matrimônio. Ou seja, nós vivemos, alguns grupos ou algumas pessoas vivem esse amor seletivo, que não é o verdadeiro amor. O amor verdadeiro é aquele que ama, né? Sem julgar, sem condenar, sem fazer acepções de pessoas. É o amor que transforma a vida, é um amor que cura as feridas da alma, né? Liberta o coração do homem da ganância, da mesquinharia, das mortes, né? Muitas vezes dos caminhos tortuosos que ele mesmo caminha, né? Ele tem o livre, graças a Deus que Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher, né? E muitas vezes os homens têm escolhido os caminhos tão maus que não conduzem verdadeiramente a ele, mas conduzem para outras direções. E muitas vezes a gente precisa parar para pensar realmente qual é o meu jeito de amar, como eu devo amar. E eu devo amar a partir de Jesus Cristo, né? E as Sempre a pessoas partir de Jesus. têm uma visão errônea, né, de amar sempre o que é perfeito. O E que é na Bíblia justamente diz que vantagem você tem se você ama os seus amigos, ama aqueles que te fazem bem e tudo mais. Então, a magia, o encantamento, o misticismo da religião é você amar aquele que te odeia, amar o seu inimigo. E isso é uma coisa um tanto quanto difícil, né? Como que o Senhor consegue fazer essa leitura do Evangelho trazendo para a gente aqui nos dias de hoje? Como é amar aquele que nos odeia, se pedem a sua capa, dá a roupa toda, se batem na sua face, mostra a outra face para receber. Faz essa leitura aqui para a gente, já que essa espiritualidade é incrível e aflorada no Senhor. Faz essa leitura aqui para a gente dessas passagens bíblicas. Esse contexto, essa passagem bíblica de Jesus, eu creio que é uma das passagens mais difíceis, né? É o ensinamento mais difícil de Cristo para se colocar em prática hoje diante de uma sociedade que nós vivemos, né? Que nos pede, primeiramente, respostas imediatas, que tem colocado aí, muitas vezes, a vingança como mola propulsora. Infelizmente, nós estamos vendo aí uma política que quer agora armar a população, né? Nós estamos vendo aí, outro dia, nós vimos aí com tanta tristeza
uma mulher evangélica agredindo um rapaz pela orientação sexual, e ela gritava, dizendo que ela odiava o rapaz por o rapaz ser gay. Ele conseguiu desarmá-la, ela estava com um porrete na mão, e graças a Deus ele teve o sangue frio de respirar, contar 1, 2, 3, para não perder a razão, porque ele Uhum. conseguiu tirar da mão dela. E eu vi aquele rapaz, essa leitura do Evangelho, né? Ele não agrediu, né? Ele calou-se, ele silenciou, ele continuou o caminho dele e ele fez o gesto de Cristo, né? Ele continuou a caminhar, né? Ele permitiu ali, aquele gesto dele é um gesto que desarmou todas aquelas pessoas que diziam, não, dá, bate nela. A gente escutava as Uhum. pessoas dizerem, Com dá, certeza. dá nela, bate nela. E ele lá, né, paciente, calmo, se esquivando, né, daquela mulher, né, supostamente louca, não sei se ela estava em desequilíbrio, enfim. Mas ele fez realmente esta leitura do Evangelho, né? Uhum. Amai-vos até mesmo os vossos Nossa. inimigos. Né? Ele poderia ter batido com ela, ter perdido também a razão dele, mas ele se colocou lá sereno. Né? Eu creio que ele, naquele momento, ele deve ter pensado um pouco nessa mensagem de Cristo também. Né? Ele deve ter... Né? Eu creio que só uma pessoa que tem um pensamento de Cristo verdadeiro no coração pode ter agido daquela maneira tranquila, serena, sem um impulso, né? E deixou aquela pretensa religiosa, pretensa mulher evangélica, de caminhada, de Uhum. cultos, desarmada. Né? Então, isso eu fiquei pensando depois. Né? Eu falei, meu Deus do céu, será que eu teria o mesmo comportamento? Será que eu conseguiria manter o meu sangue frio? Será que eu seria capaz de virar o meu rosto para receber as bofetadas, né? Porque eu também me coloco um pouco, né? Já pensou se alguém chegasse para mim e dissesse assim, eu te odeio porque você é padre, né? Uhum. Eu te Muito. odeio, não é? Ou chegar de uma forma pejorativa, você é um padreco, né? Como a gente, infelizmente, vê algumas pessoas com a comunidade trans, né? Principalmente com as transexuais femininas, com um tom Uhum. pejorativo, traveco, traveca. Então, eu me coloco um pouco no lugar dessas pessoas também. Falei assim, o sofrimento, né? Eu imaginando eu levar uma gusparada por ser padre, por andar de clésima, de muitas vezes ter as minhas imagens, postar as minhas fotos, as mensagens que eu coloco e ser agredido, né? Pela mensagem que eu levo, né? Hoje fui agredido por uma mensagem logo de manhã cedo, né? Calma aí. Eu queria dar as boas-vindas aqui, o pessoal chegando. Para quem está entrando na nossa live agora, esse é o Padre Miguel Romano, underline oficial, que ele está no Instagram. Gente, sigam, que ele é incrível e maravilhoso. Então, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas, a Pamela, o Eduardo Moraes, lá do Rio de Janeiro, Solange Lozano, uma podóloga maravilhosa, a Soraya Queiroz, a esposa da Elisângela, que é minha amiga lá de Jacareí, Ciciguel, Rogério, um que comentou aqui, cadê Dindri? Eu admiro a sua espiritualidade, encantado com sua religiosidade. Flávio, obrigada. A gente está tentando evoluir para chegar um dia na glória, que é Amém. todos nós, né? Gervásia Boreal, Fernanda Top, essa trans incrível. Padre Miguel Romano, atrás está ali a Santa Teresinha do Menino Jesus, a divina imagem, rosas caindo por todos os lados. Essa mulher incrível, menina, vamos assim dizer, que morreu flor da idade. Para quem não conhece, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre Santa Teresinha, que é essa sua santa de devoção, e essa relação tão linda que existe entre o senhor e ela. Tanto é que eu fiz questão de postar aquela foto que o senhor está com aquela a casula rosa, incrível e maravilhosa. Então, conte pra gente essa história de amor com esse ser de amor. Então, a minha história, a minha relação com Santa Teresinha foi uma relação inesperada, né? Porque eu, assim, eu não queria ser padre, né? Eu estava caminhando para ser ator, queria me formar em artes cênicas, queria fazer
escolas de arte dramáticas aqui em São Paulo, né? A EAD, e até alguém, uma amiga de uma senhora de igreja, uma catequista de igreja, porque eu também ajudava com catequese, com as crianças, tudo, me deu o livro, né? Olha aqui, um livro chamado História de uma Alma, né? Ele era um livro de capa verde, acho que era uma das primeiras edições das Paulinas, e eu peguei aquele livro assim, e olhei assim, naquela época eu não era muito de leitura, né? Mas eu falei, eu vou ler. E eu comecei a folhear, mas assim, eu folhava do fim para o começo, do começo do fim, e aquilo foi me atraindo, né? A história dela. Não tinha, naquela época não tinha internet como se tem hoje, né? Mas aí eu fui pesquisando, eu fui pegando referências dela, e quando eu vi, eu estava completamente arrebatado por ela, né? Apaixonado por ela. E, de repente, eu tive uma vontade louca de ser padre. E eu não sei de onde saiu isso, né? Essa vontade tremenda de ser padre e tudo. E eu costumo dizer que a minha vocação foi dada por Santa Teresinha e por Nossa Senhora. Essas duas grandes mulheres na minha vida. Uma vez eu postei, eu não sei se foi, postei uma vez aqui mesmo no Instagram e também no meu Twitter, né, que a minha referência, a minha espiritualidade é basicamente feminina. Ela é toda voltada para o feminino. A figura de Nossa Senhora, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, eu sou praticamente cercado do feminino. Como falando com a Regina agora recentemente, que a Regina Volpato, para quem assistiu a live, que eu falei assim, o mundo é feminino, a força feminina é que faz o mundo andar e o mundo crescer. Nós, obviamente, nós que somos católicos, a Igreja Católica, ela tem grandes vultos masculinos, grandes santos e tudo mais, mas a mulher, por ela ser mais massacrada, ela ser mais vilipendiada pelos homens e tudo mais, elas acabam destacando pela sua doçura, pela sua humildade, pelo seu serviço ao outro. Nós temos tanto... Pela garra, né? Obviamente, né? Então, Santa Teresinha é que responsável por o Senhor deixar de ser... E olha que paradoxo maravilhoso. O Karol Wojtyla, o nosso Papa João Paulo II, era ator e se tornou padre depois até se tornar um Papa. O Senhor está indo no mesmo caminho. Será que a gente vai ter um Papa brasileiro e ele vai se chamar Papa Miguel? Aí vai mudar de nome, né? Mas Miguel é muito forte, né? Qual a sua Arcanjo Miguel, que é o grande guerreiro, o grande defensor de tantas pessoas e é o padroeiro aqui da minha diocese, né? Diocese de São Miguel Paulista. Tem o Miguel, né? Então, qual a relação com São Miguel? A minha relação é muito forte, primeiramente por causa do nome, né? E todo mundo faz associação realmente ao meu nome, ao Santo Arcanjo, né? E o defensor das batalhas de Deus. E eu confesso que até já vão-se 20 anos, 22 anos que eu estou nessa caminhada, entre 23, 24, entre discernimento vocacional, entrada de seminário, tempo de formação e depois, né, a ordenação sacerdotal e essa vivência minha agora de sacerdote. No próximo ano faço 15 anos de padre, né? Então, eu sou meio realmente como o meu santo anjo protetor, São Miguel Arcanjo, um guerreiro, porque muitas vezes eu entro em combate mesmo, combate realmente na fé, combate realmente de combater tantas coisas ruins no amor, né? De dar uma resposta diferente daquilo que nós estamos aí vivendo, olhando. Esta aqui que está atrás de mim é a grande responsável por tudo. Graças a Deus, se não fosse ela, o Padre Miguel já teria enlouquecido, já teria preso. Né? Então, ela também, junto com São Miguel Arcanjo, forte espírito, essa proteção, esse abraço, né? Então, quando eu penso em fazer alguma coisa por impulso, eu penso assim, não. Jesus agiria assim, Santa Teresinha também agiria assim. Então, eu penso duas vezes, por Jesus e por Santa Teresinha. Então, eu tenho que agir dessa forma. Eu tenho que caminhar dessa forma.
São Miguel vem dar todo o suporte. Ó, o Eduardo Moraes aqui do Rio falando, amo Santa Terezinha, moro próximo ao convento dela aqui no Rio de Janeiro. E a Cici Miguel faz uma pergunta super pertinente aqui, super atual, é o seguinte, Padre Miguel, como o senhor é visto pelos outros padres abraçando a causa LGBT, que o senhor fala com tanta tranquilidade, a gente vê cada casos absurdos aí acontecendo. O padre Júlio Lancelotti postou esses dias um vídeo lá falando de um rapaz que foi discriminado por um outro padre e ele veio a público pedir perdão por esse ato que aconteceu, como acontece com tantas travestis, transexuais e tudo mais. Então, como o senhor é visto pelos outros padres abraçando essa causa e como é a sua relação com a comunidade LGBTQIA+. Então, uma certa vez um colega, né, padre da diocese, disse: o senhor está muito militante, né? Eu falei: eu não estou muito militante, né? Eu só falo a verdade, né? Eu só tenho postado a verdade. Tudo que eu posto é de coração. Tudo que eu falo, e quando eu me falo diretamente para a comunidade LGBTQI+, eu estou falando realmente de coração, eu estou falando aquilo que eu acho, né? Que todos vocês devem ser acolhidos, que todos vocês devem ser amados, sem distinção de nada, que vocês devem ter um espaço cativo, né, nas igrejas, nas pastorais, nos movimentos, né, que vocês são tão filhos de Deus quanto eu sou filho de Deus. Né? Nós somos todos, né? Eu não vejo diferença, muito pelo contrário. Né? Eu me sinto lisonjado quando eu recebo de vocês, de uma drag queen, de uma transexual, né? Palavras de carinho, né? Porque eu falo, meu Deus do céu, que bom que eu estou podendo fazer o bem para eles, porque eu fico imaginando, eles estão tão feridos, tão machucados, tão massacrados, tão violentados, né? É uma palavra forte, mas tão violentados espiritualmente, que quando você se dirige à comunidade com palavras de carinho e esperança, você vê assim a carência, o amor, a falta de alguém abraçar, de alguém poder escutar, né? As dores, as tristezas, as mazelas. E até agora, graças a Deus, eu não recebi nenhuma reclamação, né? Por apoiar a causa, respeitar a causa, né? Eu busco muito também na internet referência, eu leio muitos artigos, muitas coisas da comunidade LGBTQI+, muita coisa, para mim também ter suporte, né? Para mim poder até mesmo ajudar a ser um ponto de referência, né? A ajudar não só com palavras, mas também com atos, né? E também ser uma presença positiva para a comunidade, e, enfim, para todas as pessoas que precisam realmente de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança, de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor. Com certeza, né? Informação e educação é a base de tudo, mas muitas pessoas elas querem viver na ignorância, por isso a questão do preconceito, né? Eu preconcebi tal coisa, aquela coisa é a minha verdade absoluta e eu não vou procurar me informar para entender como que acontece, né? E voltando aqui para a questão do evangelho também, quando o senhor falou das pessoas feridas, machucadas, a gente tem a mais linda parábola, que é a parábola do bom samaritano, né? Que passa o homem para o homem assaltar, passa alguém para ir para a igreja, não, estou atrasado, eu tenho que ir e tal. E aí vem justamente o samaritano, que é o discriminado, e faz o que Jesus faria com todos, né? Que é abraçar, cuidar das feridas e aí levar uma pousada para a pessoa se recuperar e descansar, né? Olha, o Léo tá falando, precisamos de mais líderes cristãos assim. Parabéns. Nossa, obrigada, obrigada. Agora a gente vai entrar numa questão que eu acho um tanto quanto melindrosa para a nossa igreja e que o senhor já falou na segunda parte, que é a questão do feminino, né? As mulheres, elas sempre têm a delicadeza e a sutileza. O senhor vislumbra algum dia uma mulher ser uma sacerdotisa? Eu vislumbro porque Santa Teresinha já vislumbrou isso uma vez, né? Santa Teresinha, ela vai dizer que ela tinha a vocação de sacerdote, né? De ser sacerdote, né? Com que amor, Jesus, ela dizia,
nos escritos dela. Com que amor, Jesus, eu não te levaria às almas? Com que amor eu não te traria com as minhas palavras do céu para se fazer presente nas sagradas espécies do pão e do vinho, né? Eu creio que nós estamos vendo, através do nosso Papa Francisco, uma abertura, né? Que não seja uma decisão, mas seja um ponto de diálogo. Eu acho que isso que é importante, né? A gente poder dialogar, né? Abrir essa questão maior do feminino, abrir essa questão da possibilidade das diaconisas, né? Que antigamente, na igreja primitiva, tínhamos algumas diaconisas que foram também martirizadas pela fé no início da igreja primitiva. E não só essa questão também, eu acho também uma questão que poderia, né, reconversar a possibilidade dos padres casados, né? Muitos padres que deixaram o ministério sacerdotal e acabaram se casando, conheço alguns homens excelentes que poderiam continuar o seu ministério com uma família, né? Tem agora a família, mas não exerce mais o ministério, mas poderiam estar à frente do ministério, porque seria completamente um complemento na vida desses homens de fé. Então, Como, acho como o senhor faz essa leitura da questão da igreja proibir os homens casados de exercerem o sacerdote? Eles, no mínimo, podem ser um diácono, né? E aí, sim. mas uma proporção tão representativa quanto seria um padre. Como o senhor vê isso e o que impede a igreja de deixar um homem que tem uma família exercer o seu sacramento do sacerdócio? Ela parte de dois viés. O primeiro viés é o de Cristo. Cristo se fez casto pelo reino, né? Jesus, né? O homem, né? A figura histórica de Jesus, quanto homem, Jesus de Nazaré, é um homem que não se casou, se fez casto, depois, na sua transfiguração, assumiu o seu messianismo, mostrou realmente aos seus apóstolos quem era, né, o Messias enviado por Deus. É uma primeira leitura que a gente pode fazer aí de uma forma mais ou menos espiritual, vamos dizer assim. Mas também eu acho que a grande questão é a questão da parte pastoral. Porque, veja bem, antigamente existiam padres que eram casados. Antigamente, teve papas que foram casados. O Pedro era casado, houve papas na história que foram casados, né? Né? A sogra de Pedro, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Deduz que Pedro era casado, né? Obviamente. Bispos no início da igreja, no princípio da era medieval, que foram casados. E aí, por causa de um concílio, né, não me recordo agora, houve esse entendimento de só dar a ordenação sacerdotal a homens que abraçassem integralmente o ministério sacerdotal, renunciando ao casamento, que é o celibato, né? Eu me faço, né, eu não me caso pelo reino, eu abraço uma outra vocação que também é tão importante como o matrimônio, né? São vocações a serviço da igreja, então uma vocação é importante quanto a outra. É uma questão pastoral também, e é uma questão que poderia ser revista e ser vista, né? Porque eu creio que nós temos muitos artigos que podem possibilitar essa abertura da Igreja Católica Apostólica Romana à validade do ministério sacerdotal enquanto aos homens casados também, né? Para que continue a sua missão. E existe um grupo em discussão, eu sei que existe um grupo com o Papa Francisco, também de teólogos assim franceses, alemães, que estão discutindo também essa parte aí da questão celibatária, apesar de um outro movimento que nós temos na igreja fazer um processo contra, né? Mas é necessário dialogar, é necessário abrir, né, as portas para que a nossa igreja possa ser diversificada, ter uma riqueza ainda maior, né, em É como relação ao evangelho.
né, a igreja é feita de santos e pecadores. Tem a ala conservadora da igreja e tem a ala mais progressista e tudo mais. O senhor chegou a pegar a questão da teologia da libertação com as comunidades eclesiais de base que lutavam por uma igreja em saída, encaminhada. Como que, se o senhor participou disso, como que foi participar? Porque é uma época, infelizmente, eu morava no interior nessa época, não cheguei a pegar para entender a história, mas era uma época que a igreja participava e ia de encontro à comunidade, né? Então, conta para a gente como que é isso daí. Então, essa parte da teologia da libertação que surge pós-concílio Vaticano II, inserindo realmente o projeto da opção de Cristo preferencial pelos pobres, né? De uma igreja em saída pelo sofrimento dos pobres, dos oprimidos, pela implantação do reino de Deus sobre a terra, e é realmente um movimento muito vivo ainda, né? Existe em alguns lugares, principalmente nos lugares mais periféricos, né? Comunidades eclesiais de base, muitos padres inseridos com a realidade, com a cultura do povo periférico, né? Da comunidade negra, né? Dos imigrantes, dos migrantes, a questão da terra, né? Nós estamos vendo aí a questão da Amazônia também. Então, existem muitos missionários que fazem parte desta teologia da libertação e que continuam inseridos. Talvez não com tanta força como teve no passado, nos anos pós-conciliares, e muito principalmente nos anos 70 e nos anos 80. Mas essas comunidades existem, é necessário uma leitura da teologia da libertação quanto prática do próprio Cristo inserido diante das comunidades, no meio do povo, do sofrimento do povo. A nossa igreja, ela, felizmente, ela tem a questão da pastoral, né? Que abarca tudo e tem uma pastoral para cada tipo de necessidade, vamos assim dizer, da igreja. E nós temos a pastoral da AIDS, que é uma pastoral muito ativa dentro da igreja, mas de contrapartida, a igreja, até então, até uma época, era contra o uso do preservativo, dos meios de prevenção e tudo mais. Como que está a igreja nos dias de hoje? E como o senhor vê essa questão do uso do preservativo para prevenir as questões das infecções sexualmente transmissíveis, do vírus do HIV? Como que é feito isso? A gente acolhe o que diz o Catecismo da Igreja Católica em relação ao uso da questão do preservativo e também dos contraceptivos, né? Vamos dizer assim. Que a vida humana, né, ela deve ser preservada, mas de uma maneira ainda com aquela releitura da procriação, de crescermos e multiplicarmos e tudo. Diante da pandemia que teve da AIDS e que, graças a Deus, nós estamos aí vivendo, vi essa semana que há uma possível cura de um paciente brasileiro. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, essa possibilidade que atingiu tantas pessoas. A gente perdeu, né, fez agora 30 anos da morte do Cazuza, então a gente vê aí tanto sofrimento das pessoas que foram contaminadas por esse vírus, e não só a perda, mas ainda, hoje, a gente sabe que se dá para viver com HIV, com uma vida digna, com suporte, mas ainda existe muito preconceito com a pessoa que tem o HIV. É a mesma questão que eu falo em relação ao uso da máscara, né? Eu, Padre Miguel. Quem ama, se protege e também cuida do outro, né? E só mesmo o preservativo, porque assim, as pessoas estão falando muito hoje da PrEP, né? Da profilaxia contra o HIV. Protege o HIV, mas não protege as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? O sífilis, a hepatite, outras coisas que podem ser passadas sexualmente. Então, só o uso do preservativo pode proteger dessas outras DSTs, dessas outras doenças, dessas outras contaminações. Então, se eu amo, eu vou me proteger e vou proteger o outro também, né?
E assim, mas quem ama confia, né? Mas sim, quem ama confia. Mas a gente tem que saber que nós estamos aí no mundo, que nós precisamos nos cuidar, cuidar dos outros, ser um testemunho, ser um exemplo, né? Porque não existe só a AIDS como uma doença, né? Porque o mito é a AIDS e as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Então a gente tem que pensar muito nisso também. Voltando para a questão do amor. Tem uma música incrível da Igreja Católica que é mais ou menos assim: onde o amor e a caridade, Deus aí está. Não existe fé sem obras. A fé sem obras ela é morta. E muitos cristãos esquecem da questão da caridade, ou então, nesses tempos de redes sociais, as pessoas querem propalar a sua caridade ao mundo, e nós temos o evangelho dar com a mão direita para que a esquerda não veja. E aí as pessoas também querem selecionar a questão da caridade, né? Eu vou fazer uma caridade, mas eu tenho que saber o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro que eu estou dando para aquela pessoa. O que é caridade no sentido real da palavra e como o senhor vê a questão da caridade? Você já definiu bem, né? Dá com a mão, né? E né, não saiba uma mão que faz a outra mão, né? Você deu. Se você está dando de coração, verdadeiramente, você não tem que ficar preocupado o que é a pessoa, o que é a comunidade X, o que é aquele grupo X vai fazer com uma doação em dinheiro, com uma cesta, com uma doação de cesta básica. Você deu, né? Você se dispôs a deu e dá com alegria, né? Tem essa passagem também, né? Quem ama dá verdadeiramente com alegria e esquece, né? Então, essa é a melhor caridade. A caridade também escondida, né? Eu vejo muitas pessoas tirando foto, postando, lá, gente, nós estamos servindo aí um bom macarrão, sopa, fazendo isso, fazendo aquilo. A melhor caridade para mim é a caridade escondida, aonde eu faço, né? Eu não quero agradecimentos televisivos, eu não quero agradecimento de Instagram, não. Eu dei ali e pronto. Ali são coisas minhas entre a pessoa que deu e Deus. Né? O meu pagamento será com Deus, né? Deus está vendo o que eu estou fazendo de coração. Não importa que as outras pessoas vejam, né? Importa que eu faça, que eu entenda e que eu seja uma pessoa generosa a dar e compreender o sofrimento e não querer os holofortes, as fotografias, porque nada disso adianta se for do exterior, porque isso alimenta o quê? Não alimenta nem a fé, não alimenta o amor, alimenta a vaidade, o ego. Eu tenho visto muito, principalmente nesse tempo de pandemia, muita vaidade, muito egos assim sobressaltados. Não adianta nada. Isso para mim não é caridade, né? Isso é apenas a pessoa querendo se aparecer e é muito triste, né? E principalmente isso acontece principalmente entre grupos religiosos também, né? O Márcio Camacho está falando aqui, ó, muitas boas reflexões, queridos. Obrigada, Márcio. A Yara, caridade, dá sem olhar a quem? Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está indo já para a parte quase final da live. O padre vai encerrar aqui, dando uma bênção para todos nós aqui. E quem quiser fazer alguma pergunta aqui pertinente ao padre Miguel Romano, underline oficial, faça, sigam o padre nas redes sociais, vocês vão ver que coisa deliciosa. O padre tem uma celebração online. Qual o dia da celebração online que o senhor faz no Instagram? Eu faço no Instagram o Santo Terço, sempre ao sábado às 18 horas, e a missa sempre aos domingos às 17 horas. Então, olha, quem quiser assistir a Reza do Terço, sábado às 18 horas e domingo a Santa Missa às 17 horas. Então, nesse tempo de pandemia, eu estava prestando atenção no começo, quando teve todo aquele alarde, aí as pessoas começaram a comentar assim, aí a humanidade vai se transformar, todo mundo vai sair mais puro, mais transformado, com o coração, com outro olhar para o outro. E aí a gente viu que no decorrer da pandemia a coisa foi mudando de figura. E aí foi essa reflexão que o senhor começou a fazer aí agora. E eu queria que o senhor
desse agora a sua visão, como que o senhor está vendo a pandemia e o que ela está refletindo de verdade na nossa sociedade como um todo. Eu vi um vídeo de um padre que me mandaram e ele dizia: a pandemia não é Deus que mandou. Pare de dizer que a pandemia é um castigo de Deus. Deus está castigando o carnaval porque Jesus Cristo foi representado no enredo de escola de samba. Deus está castigando como castigou Sodoma, como castigou... Não, não é. Ele não está castigando. Essa pandemia surgiu através dos homens, né? Isso foi através dos homens que surgiu, e assim também as outras demais pandemias, né? Surgiram pelos homens, muitas vezes pela ganância, muitas vezes pelo dinheiro, muitas vezes por coisas escusas que fogem da nossa capacidade de raciocínio humano. São coisas dos homens, os homens que se colocaram nesse caminho, né? E, infelizmente, o que deveria vir para nos ensinar a sermos melhores, a sermos mais generosos, a sermos mais intolerantes, a realmente a fazer uma conversão do coração, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, né? Para alguns, para outros não. Nós estamos vendo aí pessoas aí surgindo, cada vez mais violentas, cada vez mais, infelizmente, intolerantes. E nós estamos vendo que muitas vezes o governo tem alimentado nessas pessoas aquilo que elas têm de pior. Então elas estão colocando aquilo que o governo está alimentando nessas pessoas. As fábricas de fake news que nós estamos vendo por aí. Então, assim, pouquíssima gente está aprendendo verdadeiramente com essa pandemia. Eu creio que só realmente aquele que entendeu a essência do cristianismo entende verdadeiramente a essência cristã, né? Porque o homem religioso não vai aprender com a pandemia. O homem espiritual, sim. Existe uma separação. O homem religioso é o homem que vive a religião, né? Vive os dogmas, vive os preceitos, né? Vive a casca, vive o exterior. O homem religioso, não, o homem religioso, ele penetra a essência da palavra de Cristo, que é a essência do amor. Então, com essa pandemia, ele aprende a realmente a reorganizar os valores da vida, ele aprende a enxergar verdadeiramente aquilo que importa para ele, para a família, como inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma religião, ele vai aprender tudo porque ele acessa a essência do cristianismo. Então, eu creio que pouquíssimos homens estão realmente entendendo o que está acontecendo. Outros estão levando na brincadeira, não estão se preocupando com a vida humana, como a gente dizia na questão do preservativo. Mesma coisa com a máscara. Quem ama vai usar para se cuidar e cuidar do outro. Porque eu não sei se eu estou com vírus, eu não sei se eu posso transmitir o vírus, principalmente para as pessoas que eu amo, para os meus amigos, para as minhas amigas, para o meu pai, para a minha mãe. Eu não sei, então eu vou enfiar máscara. Né? Máscara me incomoda? Incomoda. Né? Mas, Incomoda, né? O argumento do preservativo, o argumento do preservativo é a mesma coisa, né? Mas é necessário usar. Não interessa que incomoda, é necessário usar. Se você ama, você vai se cuidar e cuidar do outro também. ó, o Benedito tá falando aqui. Miguel, te amo, tô morrendo de saudades. Muito orgulho de padres como você. Quero agradecer a presença aqui do Luiz Arlindo, que é uma das drags que faz parte do Esquadrão das Drags, que é a Cindy, que trabalha também como enfermeiro num posto. Nossa, esses dias, esses meses, toda a minha reverência. Ela que foi uma das pessoas responsáveis por cuidar da minha mãe, quando minha mãe fez a grande passagem para o mundo espiritual. Então, eu agradeço imensamente. O Everton Landim está aqui presente. A Yara, nossa, tô adorando esse... Yara, já siga, Padre Miguel Romano, underline, oficial. Soraya não vai embora ainda não, que vai ter uma bênção, já está acabando. Só responder a pergunta do Benedito, que ele faz a seguinte pergunta. Como você vê a declaração da Congregação para a Educação no Vaticano, que proíbe a discussão de gênero nas escolas católicas, e como isso pode favorecer o movimento Escola Sem Partido? Então, eu ouvi a declaração mais ou menos por alto também, né? E eu creio que é necessário que se discuta
essas questões na escola. Você não vai aprender essas questões de gênero na família, você não vai aprender, né? Você não vai aprender, você não aprende essas coisas, né? Porque as famílias não estão preparadas, aquilo que nós falávamos, para lidar com certas coisas. A escola, sim, é necessário que exista uma educação, né, sexual, né? A gente vê, infelizmente, que houve casos de pedofilia dentro da Igreja Católica, infelizmente, que não deveria acontecer, nunca uma coisa dessa, mas o grande número de coisas associado à pedofilia acontece dentro da família, né? Não acontece dentro da escola, né? Então, as nossas crianças precisam saber também discernir o que é um abuso sexual, o que é um pretenso abusador, né? Tem que entender essas questões de orientação do corpo. Eu tenho visto quantas crianças têm se descobrido transexuais, crianças pequenas, e um nó na cabeça dessas crianças, e um nó na cabeça das famílias dessas crianças, que precisam entender, né, que precisa lidar com essa situação. E, às vezes, não é dentro da família, né? É dentro, às vezes, de uma aula em escola, numa discussão em grupo, numa discussão aberta, verdadeira, para que se haja verdadeiramente uma discussão maior em relação a gênero. E eu não vejo, né, as pessoas falam de uma ideologia de gênero, eu não vejo nada disso, né? Eu vejo que as pessoas estão buscando pele em ovo, né? Vamos dizer assim, não existe isso, né? Ninguém vai obrigar um menino a ser menina, né? Ou uma menina a ser um menino, ninguém vai pegar. Assim como ninguém pegou e apontou uma arma para mim e disse assim, você vai ser padre, né? Eu fui de livre, espontânea vontade, né? Eu percebi no momento isso na minha vida, né? Vamos tentar fazer mais ou menos essa comparação. Então, eu não vejo, né, como coloca a ideologia de gênero como um bicho-papão, né? E não é, né? É uma questão de educação que deve ter. E eu tive educação sexual dentro da escola. Eu tive grupos. Uma vez veio um grupo falar sobre preservativos na escola, vim falar de muitas coisas para a gente no passado. O que está acontecendo agora, infelizmente, é uma bancada evangélica, né, que está uma área ideológica do governo que está pressionando, e que está fazendo essa grande bagunça aí que nós estamos vendo. Infelizmente, o presidente teve uma fala horrorosa, associou a esquerda com a pedofilia, né? É uma coisa horrenda, como associar os gays a serem pedófilos. Isso é de uma leviandade grotesca, né? De falar que todo gay é pedófilo. É a mesma coisa que falar todo padre é pedófilo, né? Não é? Ele sabe que pedofilia é uma doença que deve ser tratada, que deve ser vista, que deve ser julgado, condenado a pessoa que pratica esse ato. Enfim, é uma coisa assim muito, muito horrível que nós estamos vendo por aí, diante dessas áreas ideológicas que nós, enquanto comunidade LGBTQI+, nós, padres, que procura ter um diálogo, uma abertura, nós possamos nos unir para lutar contra isso e dizer não, né? O que nós queremos é uma discussão aberta, é um diálogo nas escolas, é um diálogo para os nossos jovens, para as nossas crianças, porque assim, para começar a vida sexual, você não precisa da permissão de pai e mãe. Começar a vida sexual, qualquer jovem hoje você vai dizer, ele não vai escutar o padre, né? Quando o jovem tem os hormônios aflorados, né? O jovem faz, nós já fomos jovens, nós sabemos como que é toda essa questão hormonal, então não adianta, ele vai descobrir de uma outra maneira. Hoje tem a internet aí para acessar, buscar tantas coisas, né? Então, nós precisamos parar para nos juntar
e para que a gente possa realmente fazer neste momento aí a diferença que falta nessa nossa, infelizmente, nesse nosso Brasil aí já tão sofrido e que nós estamos passando aí por provações tão grandes, não só pela pandemia do coronavírus, mas por uma grande pandemia da ignorância humana também. Com certeza. Olha, tanta gente linda aqui comentando. A Bárbara, que tá super participativa aqui. Bárbara, obrigado. Evandro, a Nídia Augusto, falando que esse cara é nojento, escancara seus pensamentos. E ainda pior, ver tantos seguidores dele. Renato Mendes, obrigada. Nídia Augusto, Arvide e tanta. O Celso Werner, que está aqui presente, esse estilista incrível, maravilhoso, casinha de Ariane. Gente, nós estamos quase no final. Eu queria que o senhor, padre, gente, quem não segue ainda, Padre Miguel Romano Underline Oficial, está no Instagram. Tem um canal dele no YouTube, que é Canal Serei o Amor com o Padre Miguel Romano. o do Padre Miguel. Ele está lá fazendo reflexões incríveis lá no YouTube. E aí nós vamos agora para o grande final aqui agora. Eu queria que o padre fizesse as considerações e aí deixasse uma bênção para todos nós aqui que estão aqui embevecidos com essa tua fala tão maravilhosa, como verdadeiro sacerdote que você é, um representante de Deus aqui na Terra que vive o amor, que prega o amor, que é isso que todo mundo quer. E de contrapartida, eu queria que essa bênção também fosse para as drag queens, porque como hoje é o Dia Internacional das Drags, eu, Ciciguel, a Cindy, estamos todos aqui ansiosos, ansiosas, esperando essa bênção. Então, com você. Eu quero agradecer o convite, o seu carinho por mim, o seu respeito pelo meu ministério, pela minha história também. Eu já te admirava, te admiro ainda mais também por todo o seu carinho, por toda a sua história de vida, pelo Esquadrão Drags, pelas outras drags que compõem, né, o Esquadrão, e saber que vocês transmitem tanta alegria para a gente, tanta felicidade, tanto a paz, e nós sabemos que debaixo também de tanta alegria, dessa maquiagem, dessas emoções que vocês nos transmitem, existem também seres humanos com as suas dores, com os seus sonhos, com as suas vontades também, e vocês nos proporcionando tantas alegrias aí no meio desse caos, né? Quão importante é o trabalho de vocês, é um trabalho também divino, né? Divertir é divino, emocionar é divino também. Então, quero agradecer, né, a sua vida, a vida hoje de cada drag queen que fez aí a história, que continua fazendo a história. Há pouco tempo nós perdemos a primeira referência aqui no Brasil, que foi a Miss Biar. Rezei por ela, fiz um terço colocando intenção à alma, celebrei uma missa também para ela, colocando não só ela, como outras drags do mundo inteiro, aí que foram referências, que continuam sendo referências aí na história, tornando e fazendo a alegria de todos, e a todos nós que possamos realmente transmitir a figura de Cristo, né? Que as pessoas possam encontrar o Cristo em nós, né? Que as pessoas podem olhar para nós e sentir a presença de Jesus, né? Com as nossas palavras, com os nossos gestos, com a nossa verdade, né? Olhar o Jesus e olhar o Deus que não condena, que não julga, que não destrói, mas um Deus que é Pai, um Deus que abraça, um Deus que ama. E você iniciava dizendo a comparação da Da, galinha e do ga- gavião, né? Da, da da, águia, a galinha humana e a águia, e a visão lá em cima. E Santa Teresinha dizia uma palavra assim: eu sou passarinho, mas a águia não sou, passarinho eu sou, mas Deus me faz voar e me dá um coração de águia, né? Deus nos dá nesse momento o coração para voar para o infinito, um coração de águia, para sonhar, um coração de águia para mudar, né? Um coração sobrenatural, né? Um coração que transcende essas realidades humanas que nós estamos aí vivendo. Então, quero deixar essa mensagem, né? Transcender, né? O amor verdadeiro, ele transcende todas as realidades, né? E o que eu tenho aprendido muito
é que o amor também tem me desconstruído a cada instante e a cada momento. Para mim chegar hoje aqui a ser esse padre que muitos admiram, e principalmente até mesmo alguns da comunidade LGBTQI+, admira, fala, poxa, que legal. Foi um duro processo também de desconstrução da minha vida. Foram processos também de sofrimentos, de noites escuras, de dores espirituais, né? O meu caminho também não teve só rosas, teve muitos espinhos, ainda tenho alguns espinhos, mas foi a desconstrução no amor que me fez chegar aqui aonde eu estou. Então quero Olha, deixar isso registrado. a Yara, que está aqui super participativa também, está falando, suas palavras tocam o coração lá no fundo. Olha que lindo isso. Andy Deluc, uma das componentes do Esquadrão, que eu não vi a presença dela, que ela falou, está aqui, e ela também quer a sua bênção, tá? Por favor. Então, gente, agora, coração aberto, e deixa o espírito voar, deixa a alma tocar o divino sagrado, que o Padre Miguel Romano vai dar a sua bênção. Então eu quero dar a bênção a cada um de vocês que neste momento está nos assistindo, está aqui na nossa live, a nossa querida Dindri, ao Esquadrão Drags, colocar todas as drags que estão na ativa, estão trabalhando, aquelas que não estão mais entre nós, que se foram, a todos da comunidade LGBTQI+, a todas as pessoas que pedem essa bênção especial, essa bênção da fé, essa bênção que renova, que transforma, que nos dá força para seguir, na intercessão da Virgem Maria, Mãe do Monte Carmelo, Mãe dos Carmelitas, que ela possa nos cobrir com seu escapulário e que a nossa amada Santa Teresinha do Menino Jesus possa derramar sobre cada um de nós nesta noite, na sua vida, de